Alexandre de Moraes determinou o bloqueio de novos canais, perfis ou contas usadas pelo influenciador e podcaster Monark, criados depois do bloqueio inicial, que foi determinado em janeiro. O ministro também decidiu, por medida cautelar, aplicar multa de R$10 mil por dia se o Monark publicar, promover, replicar ou compartilhar fake news. A decisão faz parte do inquérito sobre os atos de 8 de janeiro e foi tomada um dia depois de o Monark fazer críticas ao ministro. Acredito que essas urnas são seguras. Eu acho que elas são... Eu acho que houve maracutaia lá. Eu não acredito no TSE como instituição. Eu acho que eles se corromperam. Falo isso de novo. Fui banido por falar isso, falo isso de novo. TSE não tem credibilidade como instituição. Você é corajoso, velho. Eles passaram por cima da Constituição. Eles são tiranos no poder. O Alexandre de Moraes é um tirano. É isso, meu. Essa é a verdade. Esse é o que eu penso. Se o Xandão quiser me bloquear, ele vai tirar todas as minhas contas. Eu não sei a estratégia deles, porque eu vou criar outras redes sociais e vou continuar meu trabalho, tá ligado? Reforça o discurso. Eles estão... Então, eu acho que até mesmo se eles quisessem te inviabilizar, é a pior estratégia que eles estão adotando. O meu medo é eles falarem, realmente, censurar não tá dando, né? Vamos prender. Não acho impossível, tá? Eu também não acho, nem um pouco impossível. Inclusive, eu acho muito provável que aconteça, né? Consta... Vamos lá, nós não temos crime de opinião no Brasil, né? O Monark, claramente, ele dá a opinião dele. Por exemplo, eu posso dizer que é perigoso, que é arriscado entrar numa área dominada por tráfico de droga, pelos traficantes. É a minha opinião. O Flávio Dino acha que não é perigoso, é a opinião dele. O Monark fez críticas, deu a sua opinião, e foi punido por isso. Eu não sei onde está escrito em alguma lei brasileira que a gente não pode dar a nossa opinião, exprimir o nosso pensamento e fazer críticas. Qual é a questão aí? É porque ele criticou uma pessoa que bom, a Dani Cunha não estava tentando impedir as críticas aos políticos, né? Então políticos não querem ser criticados, virem ministros do STF. Acho que estamos nesse nível. Na verdade, isso me remeteu a quando eu era moleque, né, na escola e tudo, tinha aquele CQD, né? Como queria demonstrar, que você colocava depois de provar. E o Monark foi lá e fez uma crítica ácida, emitiu uma opinião a respeito da conduta, do comportamento do ministro Alexandre de Moraes, e meio que para provar que o Monark estava certo, o ministro Alexandre de Moraes foi lá, atropelou uma vez mais as leis e o censurou e ainda mandou prestar depoimento à Polícia Federal, né? Veja, começa com problema de foro. O Monark é um cidadão comum, um comentarista, um influencer. Ele não tem por que estar no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é o óbvio ululante, né? Aí vem aquela questão, né? Nesse momento, e para pegar um gancho com o que disse o Silvio, né, essa divisão eu venho alertando aqui há muito tempo também, que é como eu enxergo o cenário hoje, é uma aliança instável entre tucanos e petistas e seres fisiológicos, monstros do pântano, esse sistema podre e carcomido, para se livrar da direita. Então, eles vão permitir ali a direita limpinha, né, que não é direita coisa alguma, e vão voltar ao teatro das tesouras depois de eliminar todo mundo que incomoda, que tem coragem e independência para falar as coisas como elas são. E tem alguns indícios que isso está começando a acontecer já. E eu pego exatamente o caso do Monark para mostrar a postura do Glenn Greenwald. O Glenn Greenwald é um jornalista de esquerda, fundou o The Intercept, depois saiu, foi casado com um parlamentar do PSOL no Brasil, né, e tudo. Nos Estados Unidos, aqui o Paulo também deve acompanhar, os tweets do Glenn Greenwald em inglês, há algum tempo já estão mais críticos à postura da mídia corrompida e tudo mais. No Brasil ele ainda fazia um joguinho ali até a eleição para acenar um pouco para a turma da esquerda. Agora ele virou talvez o maior crítico da postura do STF, do Alexandre de Moraes. E ele pegou esse caso do Monark e chamou na chincha. Falou, vem cá, a Carmen Lúcia disse que a censura era até o dia 31 de outubro. Pela lei, que não é lei coisa alguma, então eu vou chegar lá já, era com data de validade. Passou vários meses, por que a Carmen Lúcia não se manifesta? Por que está todo mundo deixando o ministro Alexandre de Moraes usar o pretexto daquilo lá atrás na eleição hoje? Né? Então, qual é a teoria aqui?
a turma fez essa união toda instável para derrotar Bolsonaro. Missão dada, missão cumprida, como diria um aí, né? Só que agora, meus caros, a turma lulista não quer ver o Supremo e, em particular, o tucano Alexandre de Moraes com esse poder todo. Isso é óbvio. Então começa as rusgas, começa as críticas, os ataques. Glenn Greenwald está atacando Alexandre de Moraes agora, porque ele não quer que o Alexandre de Moraes volte sua bazuca ou sua metralhadora, eventualmente na direção do Lula, da própria esquerda. Então, essa luta dentro da esquerda, ela está contratada. Assim que eles sentirem que Bolsonaro é totalmente carta fora do baralho, vai se tornar inelegível já, dia 22, uma baita coincidência como os 22 milhões de multa ao PL. Aí eles começam a voltar as baterias e as energias uns contra os outros. E aliás, diga-se de passagem, um parênteses, talvez seja a única saída do Brasil, já que eu não vejo força no Congresso que restou independente ali dentro, no meio de um bando de abutre fisiológico, e eu não vejo força no povo nas ruas nesse momento. Talvez se o agronegócio e os caminhoneiros resolvessem realmente abraçar essa causa e parar o Brasil. Talvez tivesse essa única salvação. Até porque cá entre nós, os militares, todo mundo já perdeu as esperanças, mesmo estão pintando asfalto e fazendo terapia juvenil. Então, veja, o primeiro lugar, o Monark tocou ali no ponto mais nevrálgico, né? O tabu, as urnas. Isso ninguém mais tem coragem de falar. Isso é ponto pacificado. O ministro Alexandre já deu o recado. Quem voltar a esse assunto vai ser marcado como arqui-inimigo dele. E não é uma coisa agradável. O cara tem poder, né? Congela. É assim que eu explico pro meu filho, né? Tem um moço careca malvado, ele usa uma caneta mágica, congelou as contas do papai. Né? Papai não pode mais ir para o Brasil, passaporte sumiu, desapareceu o passaporte do papai. Então é um moço poderoso. Né? Então é uma ditadura. Isso tem toda a característica de uma ditadura. Aliás, tem uma reportagem muito boa na Gazeta do Povo hoje, do Desideri sobre isso, Leonardo Desideri, mostrando vários especialistas que concluem todos que medidas autoritárias antidemocráticas temos pencas. Se isso já configura ou não uma tirania, uma ditadura, alguns divergem. Eu estou na ponta de que acha que, bom, se balança rabo que nem cachorro, late que nem cachorro, anda que nem cachorro, chama do que quiser, mas esse troço é um cachorro. E, no caso, é uma ditadura que tem poder para fazer isso, ignorando todas as prerrogativas constitucionais e até mesmo de cortes internacionais. Porque eu, antes de ser arrastado para o inquérito ilegal, 3 anos antes, eu denunciei o inquérito do fim do mundo em cortes internacionais, antes de eu virar alvo desse inquérito. É a linha da turma do Pedro Doria, do Estadão, né? O Pedro Doria disse assim, pô, gente, já conseguimos o que queríamos, agora vamos parar com essa coisa de censura. Não é legal censurar o Monark, deixa ele falar as bobagens dele. Na verdade, quem diz bobagem mesmo é o Pedro Doria em ritmo alucinante, mas é a mentalidade típica do tucaninho. Fala assim, olha só, já conseguimos o que queria, agora para. Só que tem que combinar, que aí o Silvio trouxe esse aspecto, né, até me mencionando, tem que combinar com quem sentiu o gostinho do poder arbitrário, quase absoluto. O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. Então você não consegue arrombar a porteira para passar um boi e achar que a boiada não vai passar atrás. Os caras estão com esse poder na mão. Então agora vai ter um contra o outro. Vai ter o uso de caneta mágica para cá e de polícia e gestapozinha para lá. Vamos ver como é que vai acabar esse troço. Talvez numa Venezuela, talvez com um novo impeachment do PT. Para isso precisa de crise econômica que está contratada, mas leva um tempo. Até porque o Paulo Guedes, o Campos Neto, esse pessoal fez um trabalho muito bem feito. O agronegócio. Então tem uma inércia aí que o PT vai surfar por alguns meses ainda. Leva tempo até as trapalhadas do Haddad sendo tratado que nem estadista pelos tucaninhos intelectuais, né, pelo Janete da Fonseca e companhia. O cara é elogiado, é quase um estadista. Não é gênio. A Verinha disse que não é gênio, mas é brilhante quase. O Haddad. Então chegaram nesse nível de olhar e falar, meu, o que tem aqui? Alguém vai ter que eliminar a ala mais radical
e tentar manter o tucanato, que, aliás, está celebrando 92 anos do líder máximo. Parabéns, viu, Fernando Henrique Cardoso? Só não vamos chamar de estadista, que nem está fazendo aí Marcos Lisboa e companhia. Estatista, sim. Um bom marxista que, tirando algumas reformas liberais por necessidade na economia, fez o resto todo da cartilha do PT. Na questão social, quem criou cota racial, quem desarmou, foi tudo a turminha tucana do Fernando Henrique Cardoso. Então, eu não vejo muita diferença mais entre petista e petista com diploma em Sorbonne. Para mim, isso é gambá e gambá com perfume francês, mas tudo fede. Então, cá entre nós, eu vou assistir de camarote, com pipoca, mas como disse o Silvio também, eu concordo, quem vai pagar o pato, uma vez mais, é o povo brasileiro. Paulo, ver jornalista, ler artigo de jornalista defendendo a censura, agora não, agora já passou, é no pior estilo Carmen Lúcia, né? Não, peraí, nas eleições podia, até o dia 30 de outubro, ali depois do segundo turno, a gente esquece isso. É de entristecer, né? Eu sempre imaginei que todo mundo tivesse um mínimo de consciência, um mínimo de senso crítico para defender a liberdade de expressão, para ser contra a censura, mas encontrar no meio de jornalistas alguém que escreva tamanha besteira, como citou o Constantino, é de um desalento total. Olha que interessante, Lacombe. Tem duas coisas que nós estamos discutindo aqui no programa. Uma delas é o projeto que proibia criticar político, né? Que dizia que se você criticasse político, você acabaria preso. Essa versão do projeto não passou na Câmara. Foi rejeitado, né? A Câmara rejeitou essa versão. Acabou passando uma versão diferente. Ou seja, não se tornou lei. E tem um outro projeto, que é o projeto 2630, que também não conseguiu votação suficiente para passar, ainda será votado, mas foi aprovado em votação, que era o projeto da censura, que daria ao governo a possibilidade de retirada, justiça, da retirada de perfis de rede social, bloqueio de rede social, com base em decisão judicial, né? Nenhuma das duas coisas se tornou lei. Mas ainda assim, não interessa se tornaram lei ou não, o Alexandre está fazendo. Como é o nome da pessoa que age à margem da lei? A definição é marginal. Aquele que age à margem da lei é o marginal. Então, hoje, nós temos um marginal no Supremo Tribunal Federal. E eu não estou usando um adjetivo, eu não estou xingando. Eu estou descrevendo. Então, não é uma ofensa, o objetivo não é ofender. Porque não é aquilo, a defesa da democracia, enche a boca para falar de democracia. A democracia pressupõe que o Congresso vai fazer as leis e aí a justiça vai seguir as leis. Se as leis não existem e a justiça faz ainda assim o que quer, não é mais democracia. E aí nós chegamos nesse ponto que o Rodrigo traz bem. Até o Estadão, tem um editorial do Estadão desse final de semana dizendo ai, como é o título do editorial, eu até separei aqui. O Estadão fala, ai. Não, gente, aí é demais. Não tem razão para retirar o monarca. Ai, pô, o que é isso? O Estadão esquece, convenientemente, eles esqueceram de mim, esqueceram do Constantino, esqueceram, pior ainda, do Alan dos Santos, que sofre arbitrariedades ainda maiores, esqueceram do Fiuza, né? Tô aqui na casa do Fiuza. Então, esqueceram do Fiuza. Não tem uma palavra do Estadão. Lembra do Monarca. Sabe por quê? Porque o Monarca é mais inofensivo, pô. O Monarca era aquele cara que, pô, até ontem ele tava lá fumando maconha no Flow. Ele é mais tranquilo, mas é assim, a ditadura ela vai. Ela começa pegando, ela vai comendo pelas beiradas. Não é? Ela começa lá, o Alan dos Santos, pô, o Alan dos Santos. Não, Sarah Winter tem que ir presa, não é possível. Alan dos Santos. Não, Alan dos Santos também fala muita bobagem, tem que ir preso. Aí, Paulo Figueiredo e Constantino. Pô, peraí, esses aí já são jornalistas mais tradicionais, estão na emissora líder, no programa líder, por que tá... Monark. Daqui a pouco é Pedro Dória, pô. Fala mais grosso, pra ver se não Pedro Dória nunca vai falar grosso, até porque não há testosterona suficiente ali pra isso. Mas
Experimenta falar um pouquinho grosso, para ver como você não vai do céu ao inferno muito rapidamente. Então, para essa turma, não. Esse pessoal, aí, a direita permitida, o monarca já estava ali no limiar da direita permitida. Tá chegando, queridão. Tá chegando. Você acha que o chicote uma hora não vai mudar de mão? Eu faço exceção ao Glenn, porque eu acompanho o Glenn há muito tempo. O Glenn Greenwald. Eu acompanho o Glenn há muito tempo. E eu tenho uma visão um pouco diferente da do Rodrigo nesse sentido. Porque o Glenn sempre foi um cara contra Estado superpoderoso e establishment e grandes corporações e grandes instituições oligárquicas. Ele sempre foi contra isso. Ele sempre bateu, até porque ele, por não ser jornalista de formação, o Glenn é um advogado, apesar de ter ganhado um Pulitzer, ele sempre bateu nessa coisa da imprensa dizer que jornalista é só o nosso clubinho. Sempre bateu nisso, bateu no New York Times, ele faz parte daquela turma que batia no consórcio das checadoras de fato, e há muito tempo. Ele já adotou essa postura, inclusive na Covid, batia muito nisso, nas censuras. O Glenn, muito antes de eleição e Lula, etc., o Glenn foi um cara que defendeu o Alan dos Santos, que xingava o Glenn. E eu sempre dou um parabéns para aquele cara que consegue ter a capacidade de defender os desafetos dele. Eu acho uma coisa virtuosa. As reportagens dele sempre, do Snowden, foi contra a NSA e a CIA superpoderosa investigando o cidadão americano. No caso, por exemplo, da Vaza Jato, foi contra um juiz que estava passando por cima da lei, combinando coisa com o procurador, fazendo escuta clandestina, utilizando o judiciário como instrumento de política, que foi o que o senhor Moro e Dallagnol fizeram, e a mesma coisa que o judiciário está fazendo agora, no caso do Supremo Tribunal Federal, em escala superpoderosa. Eu não acho que há discussão, ou pelo menos não deveria mais haver discussão, de se nós vivemos um estado de exceção ou não. Porque a própria ministra Carmen Lúcia e o Alexandre de Moraes disseram: olha, nós vamos suspender as liberdades constitucionais, mas aqui é uma exceção. É uma exceção. O Roberto Jefferson está preso porque ele disse que isso parecia a frase de uma prostituta que falou que só ia dar um pouquinho. É a frase do Roberto Jefferson foi preso por isso. Por criticar de forma absolutamente grosseira, mas ainda assim crítica a uma ministra do Supremo Tribunal Federal, que está sujeita a crítica, conforme nós dissemos no nosso... E não existe lei que transforme isso em caso de prisão. No entanto, ele está preso por causa disso. A prisão atual do Roberto Jefferson é por causa disso. Só por causa disso. Então, agora, não, como... E ele estava correto. Essa história da prostituta que diz que vai dar só uma vez, não existe. E não existe, uma vez que nós abrimos mão dos nossos direitos, não existe. O Silvio falou isso agora há pouco. Tirano não abre mão de poder. É difícil, na história da humanidade, é difícil. Todas as vezes que o cidadão perde liberdade, é muito difícil. Você, pelo caminho institucional normal, é possível, mas é muito difícil que você retome essas liberdades. Projeto para aumentar imposto é fácil, projeto para reduzir imposto é difícil. Projeto para dar liberdade, para dar direito, é mais difícil do que projeto para retirar. E é isso que está acontecendo. Vocês acham, alguém acha em sã consciência, alguém pode ser tão estúpido, e é uma pergunta retórica porque eu sei que pode, esses tucanos todos que o Constantino mencionou, alguém poderia ser tão estúpido ao achar que um tirano ia acumular esses poderes e depois ia devolver esses poderes? Eu digo que sim, porque eu recebi vários advogados dizendo: pô, Paulo, é porque o clima tá muito pesado, isso que tá acontecendo com você só nas eleições, depois os caras devolvem a tua conta. Porcaria nenhuma. Tem gente aqui no 4x4 no chat não sabe. Constantino e eu fomos arrastados para um processo que não é processo, para um inquérito louco, secreto, no gabinete do Alexandre, que a gente nunca teve acesso, não sabe do que se trata, e esse determinou a margem da lei, sim, o bloqueio de todas as nossas redes sociais no Brasil, sim, o bloqueio, das nossas contas bancárias, sim, o cancelamento do nosso passaporte, sim,
que mais que tem? Constantino vai lembrar aí, multa de não sei quantos trilhões de reais para cada vez que a gente abrir a boca. Ora, tem discussão de se o Brasil vive censura ou não? Constantino, se você e eu tentarmos abrir uma live agora, você sabe disso, nós recebemos imediatamente do YouTube um aviso de que existe uma ordem judicial bloqueando uma live nossa. No YouTube. A gente ainda faz no Rumble, vamos fazer, se Deus quiser, essa semana, na quarta-feira, no Locals. Mas a gente recebe uma ordem judicial bloqueando. Se isso não é censura prévia, não existe censura prévia. Como é que pode ter uma ordem judicial, nem Minority Report, como é que pode ter uma ordem judicial de uma live que eu ainda não fiz? Mas eu juro pra vocês, porque eu sei, porque eu já fiz isso, e o Constantino também, que se nós abrirmos uma live, vai receber aqui o YouTube sumariamente. Existe uma ordem judicial bloqueando a sua live. Ué, previamente, então. Então, se existe uma ordem censurando previamente, é censura prévia. Ué, mas a Constituição diz que não pode ter censura prévia. Mas nós não estamos mais no regime constitucional. Nós estamos em um estado de exceção. Não há dúvida a esse respeito. Em relação às urnas, as críticas que o Monark fez, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. O Alexandre de Moraes é o maior dano às instituições brasileiras que já houve. Eu tendo a concordar com o Silvio. Não há mais, está ficando difícil haver caminho institucional para restituir, para reconstruir, reinstalar o Brasil de 88. Porque o dano que esse sujeito tem causado às instituições brasileiras, internacional, uma vergonha, eu faço questão, só vai me parar com um tiro na nuca. Eu já disse isso, e se me calar no Brasil, eu vou continuar falando aqui. Eu vou continuar fazendo uma turnê por todos os Estados Unidos, falando em todos os lugares, e vou continuar falando. Vou dar palestra na Universidade da Flórida daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas eu vou para a Califórnia, para o Prager University, para falar no PragerU, estou falando em programa tudo, para explicar a situação brasileira. Nessa semana, desculpa por me alongar, mas nessa semana, um dos 2 grandes juristas aqui, o Robert Barnes e o Viva Fry, eles usaram o Brasil como referência do que é um judiciário politizado. E usaram por quê? Por causa das entrevistas que fizeram comigo. E nós vamos falar. Então, o Alexandre, e eu só falo a verdade. O Alexandre, então, é um dano irreparável. Quem confia no sistema eleitoral brasileiro? Olha, tem uma pesquisa da Atlas, de janeiro a fevereiro desse ano, dizendo que naquela época 40% dos brasileiros não confiavam no sistema eleitoral. 40% dos brasileiros, quantos são? 200 milhões? Isso é o quê? 80 milhões de pessoas? 100 milhões de pessoas? Que não confiam na base da democracia, que é o sistema eleitoral? Como é que uma sociedade se recupera disso? Porque credibilidade, uma vez que você perde, para você reconstruir é muito difícil. Então, eu digo, o maior desastre que já aconteceu para as instituições brasileiras se chama Alexandre de Moraes. É muito pior do que o Lula. É um desastre para o sistema eleitoral, é um desastre para o judiciário e é um desastre para a imagem do Brasil como democracia. O Brasil hoje já é seriamente, a ponto até o do New York Times, até o do Washington Post, jornais de esquerda, falarem, realmente, esse cara passa dos limites. O Brasil hoje é visto como uma república de banana, graças a um homem. Quem vai parar esse homem? Eu espero que ainda haja saída institucional para o Brasil. Silvio, seu comentário sobre as ações contra o Monark, as ações contra o Constantino, contra o Paulo Figueiredo, contra o Alan dos Santos, tudo que a gente tem enfrentado, e fica todo mundo perguntando sempre no chat, no meu dia a dia, qual é a solução, qual é o caminho, o que a gente pode fazer? Eu realmente não vejo solução, Lacombe. Eu não vejo um caminho institucional, porque, veja, é um beco sem saída. Todos os caminhos institucionais acabam no próprio STF, que é o autor de todas as arbitrariedades e abusos, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes. Não é ele sozinho, né? A gente não pode esquecer que o inquérito do fim do mundo, que deu início a toda essa catástrofe que nós estamos vivendo, foi aberto de ofício pelo ministro Dias Toffoli, né? Para perseguir a revista Cruzoé. Né? E escolheu também de ofício, né? Não foi sorteado o Alexandre de Moraes para ser o relator. Bom, então tudo acaba lá. Então eu não vejo como pode ter alguma solução, alguma saída institucional.
né? Um alívio seria o impeachment do próprio Alexandre de Moraes, né? Que o Senado não tem força, né? Quem poderia liderar isso seria o Rogério Marinho, que ele até deu uma demonstração de força dentro do Senado, que ele conseguiu juntar 42 senadores para fazer aquela moção contra o Alexandre de Moraes, exigindo a visita, naquilo que o Senado pudesse visitar o Torres, né, o Alexandre Torres, na cadeia. Então, assim, o Marinho consegue ainda, em torno de si, juntar a maioria do Senado para enfrentar o STF de alguma maneira, mas o Marinho não é o presidente do Senado, pelo menos não é ainda, né? Isso teria que vir do próprio Pacheco, que jamais fará alguma coisa, a não ser que, voltando ali à minha teoria de que a gente está vendo uma rinha, né, entre esses vários poderes concorrentes, né, a menos que o Lula prometa ao Pacheco a vaga do próprio Alexandre de Moraes, que o Pacheco está doido para ir para o STF, né, já começou a mover aí os seus palitinhos, né, para ver se pega a vaga da Rosa Weber, né, a próxima a se aposentar. Então talvez o Lula fale assim, não vai dar para a Rosa Weber, mas talvez a gente consiga te colocar na vaga do Alexandre de Moraes se você fizer ele cair e fizer andar o processo de impeachment, porque obviamente, como o Constantino falou, a metralhadora do Alexandre vai acabar se voltando contra o próprio PT, tá? O próprio governo. Então talvez isso, né, seja aí alguma esperança. Mas veja, Lacombe, eu não acho... É óbvio, né? Os ditadores sempre são pessoas de carne e osso. Mas eu não acho que no caso da instituição brasileira se resolva por voluntarismo individual, sabe? Se a gente mudar todos os ministros da STF, colocar gente boa lá, se isso muda, porque a instituição é podre. Né? A maneira como foi organizada a Constituição deu muitos poderes, né? Muitos poderes para o STF, esses controles constitucionais, né? Esses dispositivos, que dão um poder imenso à corte. E o que acontece? Os políticos, ao longo do tempo, aprenderam a judicializar todas as questões políticas, né? Esse estilinho Randolph da vida, assim, né? Você pede no Congresso e você leva a questão para o STF para ser judicializado. Então, a gente assistiu desde 88 uma espécie de judicialização da política, né? Você pede no Congresso, entra com ação, né? Uma DIN, enfim, os instrumentos que tem de controle de constitucionalidade, né, dentro do STF. E depois de um tempo, os próprios políticos perceberam que o jeito de ganhar, então, na política era ter gente dentro do STF que fizesse aquilo que você gostaria, né? Então, você ter aliados ideológicos dentro do STF. Começaram, então, essas nomeações absurdas, do estilo Toffoli, Fachin, Lewandowski, etc. O próprio Zanin agora, essas indicações que não tem pé nem cabeça para ocupar um cargo dentro da Suprema Corte do país. E esse processo, Lacombe, levou ao seu duplo inverso, que a judicialização da política levou à politização do judiciário, né? E o judiciário, então, se tornou praticamente um partido, com interesses políticos, no primeiro momento, atrelados aos interesses dos políticos, e agora com interesses próprios, né, bem claros aí, né? Que você pega a questão como o marco temporal, aborto, até a nomeação da Polícia Federal, a questão de concessão de benefícios tributários para empresas, etc. Tudo isso aí o STF tem lá a sua vontade própria, independente do que decide o Congresso, do que decide o Executivo, né? Então você teve essa politização do Judiciário. E esse processo, eu acho que ele é irreversível, não é um problema das pessoas que estão lá ocupando. A instituição ela é assim porque a Constituição foi feita justamente para que isso acontecesse. É um arranjo institucional muito, muito porco, na verdade, que foi feito pelos nossos constituintes. E ela tinha prazo, né? Tinha um prazo de validade. Eu acho que a gente chegou no prazo de validade, né? As instituições brasileiras chegaram no ápice das suas contradições, né? E eu não vejo como isso possa ser resolvido. Então, eu acho que vai acontecer o que sempre acontece, né, no Brasil. Como já dizia lá o Dr. Paulo Mercadante, as elites vão se juntar, né, para evitar uma ruptura
inteira do sistema vão se juntar e fazer uma conciliação. Tá? É um grande acordo para, continuar mandando para, né, vamos mudar para que nada mude, né? Então, para eles continuarem mandando, vão ter que alterar uma série de coisas no Brasil. Tá? Eu acho que é isso que vai acontecer. Então, talvez, né, as elites entrem num acordo aí para tirar o Alexandre de Moraes, né? A elite, estou falando assim, o próprio PT e o Congresso, para tirar o Alexandre de Moraes, porque é ele que está colocando muita pressão dentro dessa panela. Tá? E está, né, fazendo o sistema correr o risco de explodir. Né? Hoje o Alexandre de Moraes é o principal problema. Né? Então eu acredito que a elite pode se juntar e falar, vamos arrancar esse cara, como a elite tirou a Dilma em 2015, pode tirar o Alexandre agora para dar uma diminuída na pressão. Mas eu não acho que isso vai resolver o problema. Pode dar um alívio. Né? E um alívio muito grande, ainda mais se conseguirem anular essa série de decisões absurdas do Alexandre de Moraes, né? Um alívio muito grande justamente para as pessoas perseguidas, como o próprio Rodrigo, o Paulo Figueiredo, o Alan, enfim, todos esses jornalistas e ativistas políticos que estão sofrendo agora, né, na mão do Alexandre. Mas solução mesmo, eu não vejo. Né? Assim, todos os problemas desse tipo que a gente assistiu ao longo do século XX se resolveram com revoluções, né, mas nunca com saídas institucionais dentro do próprio sistema.